e ele foi, provavelmente, não, a gente sabe que muita gente tem muitos afazeres e tudo, então eu vou começar falando de alguns aspectos assim conceituais, embora eu saiba que talvez isso seja um pouco até repetitivo, né, já que nós estamos entre pessoas do neo-humanismo e educadores que com certeza já têm essa visão, mas só para a gente ir botando a mente um pouquinho nisso e a gente ir se sintonizando, tá? Para depois a gente falar mais de coisas mais práticas. Então, o próximo slide, ele fala da educação integral, né? E essa educação integral que eu trago, é claro, ela se refere à formação do ser humano em todas as suas dimensões, seja ela física, emocional, espiritual, né, cognitiva, mas ela também traz um olhar bem abrangente para a formação do ser humano enquanto professor, aluno, funcionário dentro do ambiente escolar, que é um esforço enorme, porque a gente sabe que nas referências assim cotidianas da nossa educação, muitas vezes a educação integral é vista como tempo integral, né? E além disso, e até por isso a ilustração, uma escola viva, em bastante interação com a comunidade, né? E aí acho que a Lavânia tem bastante experiência nisso, pelo pouco que eu já conheço um pouco de vocês, ela me trouxe bastante essa visão da educação integral, no sentido de estar dialogando com a cidade em que ocupa, né? E na minha formação também eu vivia o contrário, uma formação fora do ambiente escolar. Então, uma educação que se processa no cotidiano das pessoas. Por outro lado, o próximo slide, ele traz a questão da ecologia. E a ecologia, como a gente tem visto, né, normalmente, às vezes a gente pensa, ecologia já pensa logo no ambiente natural. Mas, na verdade, conceitualmente, a ecologia traz o estudo das relações entre plantas e animais e entre espécies em redes e sistemas, envolvendo aí todo mundo. Então, está todo mundo interligado. Essa rede que é estabelecida, ela é estabelecida entre todas as espécies. E o ser humano também, certo? Então, por exemplo, né, aqui no Cerrado a gente tem muito essa questão da queimada. A queimada espanta as abelhas, que por sua vez são altamente polinizadoras. Então, essa rede toda está muito interligada. E, coincidentemente, essa ilustração que eu botei, ela não é de uma coisa, digamos, natural, de um meio natural, e sim uma rede de comunicação, de transferência de dados. Então, aí a gente vê que a gente está bem interligado mesmo. E isso tudo se traduz no próximo slide, que seria, então, a visão da ecologia integral. Que a origem, né, do termo, vocês devem saber até melhor do que eu, de ecologia, o eco é casa, né? E elogia, obviamente, o estudo da casa. Então, a ecologia integral, ela junta, né, a educação integral com a ecologia, e aí o que a gente tem? A ecologia de todas as dimensões, que estão interligadas também. E aí a gente teria a ecologia humana, que seria a compreensão do ser humano, né, em todas as suas dimensões. A ecologia social, que permeia a cultura, o tecido social, enfim, todas essas diferenças de civilização, inclusive. A ecologia ambiental, a gente está acostumado atualmente, que é a ecologia digamos, da degradação ambiental, da ocupação desordenada das cidades, da preservação das florestas, enfim, da limpeza dos rios, etc. E a ecologia que eu chamei de planetária, porque todos nós estamos submetidos a leis maiores, né? Falando do ponto de vista da física, questão da atração gravitacional, da ação e reação, que são leis a que todos nós, independente
da localização nesse planeta estamos submetidos, né? E isso tudo, aí o próximo slide traz isso também, quer dizer, a gente está vendo essas dimensões, mas elas não são separadas. Existe um elo entre todo mundo. O ser humano é afetado pelo ambiente que ocupa, assim como ele intervém no ambiente também, do mesmo jeito da questão da ecologia social, de como o meio atua sobre o ser humano, então tem toda essa relação. E isso é muito vivo e muito verdade no neohumanismo. Que o ensino neohumanismo, por exemplo, ele foca nessa integração do mundo interior e do mundo exterior. Então, quando a gente pensa na ecologia integral e a gente junta com o neohumanismo, a gente sente essa questão da interligação e da interligação amorosa por toda a criação. Então, assim, o tema hoje, né, neohumanismo e ecologia integral, eu acho que ele inspira a gente a pensar nessa interconexão das coisas, mas nessa interconexão de uma forma amorosa. E, do ponto de vista individual, na questão da essência, né, espiritual de todo mundo, que nos coloca assim no que seria o universalismo, né? E aí o próximo slide ele traz isso. E essa imagem assim me lembrou muito esse grupo, né? Que traz essa questão do relacionamento amoroso entre todo mundo, né? Entre plantas, animais também, na visão neohumanista, o mundo inanimado, enfim, pela existência, né? E essa figura me lembrou muito esse grupo justamente por ter claramente essa sensação de que cada um está trazendo sua contribuição, né, a soma com toda a profundidade, conhecimento dela, a Lalita com toda a vibração da arte educação que trouxe, que inspirou também, acho que um pouco esse momento, a Lavânia que trouxe a questão do neohumanismo lá perto da Amazônia, de todos que estão aqui, e juntos, né? Juntos, falando, sendo ouvidos, e por isso, de novo, que eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar conversando. E aí, agora eu falo um pouquinho de mim, né? Porque o próximo slide, ele mostra que quando eu conheci a Nanda Marga, foi através do Manoranjan, nesse templo, que se chama de Nana Mandirã, aqui em Brasília, que é um ashram, né, que tem ensinamentos que vêm do Shri Banjaradas Kuti, na Índia. Então, um dos swamis desse Kuti, né, desse ashram, veio ao Brasil peregrinando, e aí abriu-se esse templo, que é chamado Templo de Sabedoria, aqui em Brasília, até bem perto da minha casa, perto da casa do Manoranjan também. E em um dos eventos que eles faziam, que já se propõe a ser um centro de educação, um centro espiritual, eu o conheci a esposa dele, e aí, em outra oportunidade, a gente, como grupo desse templo, a gente foi ao Parque Ecológico Terra Viva, que ele tinha acabado de adquirir, e a partir daí eu comecei a me aproximar um pouco mais, me aproximar da Nanda Marga, né? E eu não sou de formação acadêmica formal, digamos assim. Eu não sou educadora, né? Eu não fiz pedagogia. Eu fiz engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, mas como formação complementar, eu sempre fui para a área da educação e a área ambiental. E aí o próximo slide mostra um curso que eu fiz, que o anterior, aí, que se chamou Ecovilas, Modelo de Vida Sustentável. Esse curso ele foi dado em parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade da Paz, aqui em Brasília, que talvez alguns de vocês conheçam, né, o trabalho da Unipaz. E esse curso
ele, assim, ele abriu para muita coisa, abriu minha cabeça, mente, coração, tudo. Porque ele não foi um curso de pessoas sentadas numa sala de aula. No primeiro dia foram apresentadas as ecovilas, foi apresentada a ecovila de Findhorn, na Escócia, que é essa que está aí, que é uma das ecovilas mais bem sucedidas no mundo, e que ele trouxe realmente assim uma meta, um estilo de vida que seria sustentável. E aí essa palavra sustentabilidade cai assim com muito peso, porque ele trouxe todas as dimensões da sustentabilidade. Não só sustentabilidade, vamos cuidar da terra, vamos cuidar da água. Não, ele trouxe todas as dimensões juntas. Então, assim, a social, cultural, ambiental e a econômica. O próximo slide, talvez não dê para vocês lerem o que está escrito aí, mas a gente foi um curso de um fim de semana que ele consolidou por experimentação, inclusive, por reuniões, por práticas corporais, por danças, essas dimensões. E aí isso se traduz quer dizer, as ecovilas buscando ser um modelo em que esse estilo de vida possa ser experimentado. Então, foi-se abordado a questão da dimensão humana, né, da paz e da justiça, da democracia. As ecovilas são, assim, são comunidades que são fundadas intencionalmente, né? Elas primam, uma das maiores características delas é o processo participativo. Então, existe a proatividade, a democracia, o ouvir o outro, o sentar em círculo, os conselhos deliberativos, enfim, consultivos, o cuidado com o corpo humano, né, com a yoga, a meditação, enfim. Existe a dimensão, e isso então a gente estaria falando da dimensão humana, social, a dimensão econômica que eles trouxeram, que seria a economia solidária, a questão da reciclagem, por exemplo, o reconhecimento da importância de cada coisa que se produz, né? O cuidado com o que se produz, o consumo consciente, o consumo sustentável, a agricultura orgânica, né? Que mais? Sim, e claro, a educação, uma educação que vê a integralidade do ser de novo, né? Que reconhece a importância do processo continuado de formação. Então, assim, os cursos que as próprias ecovilas fazem, fora até do ambiente escolar. Então, tudo isso foi trazido e ilustrado, né, naquele fim de semana, e justamente por a gente poder conversar, poder fazer círculos de debates e tudo, aquilo ficou muito bem sedimentado dentro de mim. Né? Uma outra coisa também que ela trouxe, que eu acho que é muito importante, foi a questão das parcerias. Né? Ou seja, as ecovilas não serem um núcleo isolado do mundo, não ser uma comunidade que as pessoas olham, não, aquele pessoal lá vive de tal maneira fechado, porque isso a gente sabe que existe. Mas essa necessidade, essa importância de estar se dialogando com o estilo predominante, né, que a gente ainda tem. E isso foi muito impactante, porque à época eu tocava obra, então assim, eu mexia com engenharia mesmo, e percebia as dificuldades que existiam na área, a degradação que existia. Então, a possibilidade de se estar trabalhando com um esquema de cooperação, né, de inclusão das pessoas que estão trabalhando juntas, que estão ali juntos em prol de alguma coisa, e também a construção, uma construção física mesmo, né,
que respeitasse a natureza se tornou uma meta, digamos assim, para mim, sabe? O próximo slide, ele mostra uma comunidade intencional, uma das comunidades intencionais aqui no Brasil. Estima-se que existam aproximadamente 15 mil ecovilas no mundo, né? Mas, como eu falei para vocês, cada uma tem sua característica, existe uma rede de ecovilas na internet, caso alguém queira consultar, né? Mas algumas, elas se nomeiam, se denominam ecovilas, mas são alguns centros de permacultura, de agricultura orgânica, não exatamente uma comunidade onde vivam pessoas que tenham esse propósito, né? E essa que eu estou colocando, ela é assim, ela é uma comunidade onde vivem, inclusive, vários educadores, e o propósito, cada ecovila, como nos foi dito, ela tem uma cola, o que eles chamam de cola, que seria o que mais motiva aquela comunidade, né? Então, existem as ecovilas que têm por objetivo maior a preservação da cultura, por exemplo, local. A outra, a agricultura orgânica. A outra, enfim, eu lembro que me marcou muito isso. Ela falou de uma ecovila que foi montada num antigo campo de concentração na Alemanha e que eles foram revigorando, né, restaurando a energia daquele local, buscando intervenções com plantas, com construções ecológicas, enfim, com a cultura da paz mesmo, né? Essa ecovila que eu estou mostrando para vocês, essa comunidade, ela cai muito para o lado indígena, assim, ela busca algumas coisas, vocês veem a fogueira, né, o tipo de construção, mas também, eu acho que é importante a gente colocar, porque isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Só um minutinho, gente, bebendo água aqui. Foi a questão da dificuldade que eles têm, né, de se manter. Então, essa dimensão econômica da ecovila, eu acho que ela se reflete, ela se reproduz, infelizmente, em escala maior, em todo mundo que tenta trabalhar pela sustentabilidade, né? Todo mundo fala, é muito falado, é um termo muito falado hoje em dia, muito discutido, a sustentabilidade, mas quando a gente vai tentar viver mesmo, principalmente a sustentabilidade econômica, ela ainda é um grande desafio para todo mundo. Por isso, até minha pergunta para a Lavane, o último seminário, porque ela trouxe a dimensão humana, ela trouxe a dimensão do diálogo com a comunidade, e aí me despertou isso. E a sustentabilidade econômica. Então, na verdade, assim, isso me relembra, né, como que a gente ainda precisa estar aprimorando e como que a civilização, digamos, que a gente vive ainda precisa estar reconhecendo a importância dessa integralidade, né? Aí o próximo slide, ele mostra um dos locais que foram discutidos no curso e que depois eu fui trabalhar, e que foi montado com a proposta de ser uma ecovila, mas de ser um centro voltado à cultura indígena e ancestral, assim como a sustentabilidade socioambiental. Ele se localiza no sudoeste de Goiás, numa região de sítios arqueológicos. E ela foi adquirida por um professor que, inclusive, coordenou o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, e ela reproduz uma aldeia indígena. Cada um desses chalés que vocês estão vendo, eles eram chalés de hospedagem
A Oca Central era um local destinado à recepção das pessoas, às vivências, aos cursos, né? Não longe dali existiam sítios arqueológicos com pinturas rupestres, com instrumentos datados de 12.000 anos. E em volta, tudo cerrado. E uma das pedras localizadas, né, nesse ambiente chamava a Pedra do Guardião, que você via exatamente a cabeça de um homem assim na lateral, por isso que se chama Aldeia Ecológica Guardiões do Cerrado. E esse professor, ele montou e começou a mobilizar pessoas para que fossem para lá com esse propósito, né? Com o propósito de viver a sustentabilidade e preservar o cerrado e também, claro, do ponto de vista da integralidade, de se formar, né? Criando uma cultura de harmonia, de respeito à natureza. E aí o próximo slide mostra um pouco das vivências e dos projetos que foram feitos lá. Essa pedra que vocês veem, onde as pessoas estão deitadas, se chama Pedra da Mesa. A outra pedra que vocês veem lá, não ao fundo, a mais próxima, que é a Pedra do Guardião. E tudo isso se vê um vale de cerrado. Em meio a uma área que está totalmente tomada pela soja, algodão, aí vai. É uma área voltada à preservação mesmo. Um dos cursos que a gente fez, e assim era divulgado tanto aqui em Brasília quanto lá, porque esse local ele está situado a uns 600 quilômetros daqui de Brasília. Ele está a 80 quilômetros do Parque Nacional das Emas, a 200 quilômetros de Rio Verde. Então, assim, é bem próximo já a Mato Grosso. Um dos cursos que a gente fez, que teve pessoas daqui de Brasília, como pessoas lá do local, a gente dançou nessa Pedra da Mesa. O nome do curso foi Danças Circulares. Nessa Oca Central, vocês veem aí a outra foto, foi uma outra vivência, um outro curso de curta duração, que foi feito com o senhor que está sentado ali mas não no chão, né? Ele foi uma das pessoas que encontrou os sítios arqueológicos. E esse encontro que a gente fez foi chamado Encontro de Saberes, porque além do seu Meco, que é o nome desse senhor, foi também um líder indígena da etnia Craô. E essas pessoas, eles eram alunos do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente discutiu bastante, foi um curso que a gente discutiu bastante a dificuldade, os problemas, né, que a aldeia, no caso, a aldeia Caô, já sofria, a pressão, né, do agronegócio, enfim, e como que se poderia se melhorar essa situação. Isso foi uma das arenas de debate que a gente teve. A gente também fazia muitas caminhadas dentro desse cerrado. E aí, se você quiser passar o próximo, a caixa. Oi? Pulou, não? Será que pulou um? Esse, Esse, então, mostra que a gente, nos materiais de divulgação, né, a gente mostrava, por exemplo, as danças circulares, essa vivência que eu falei com vocês, a gente procurou trazer, essa era uma inscrição rupestre, então a gente procurava estar nos materiais didáticos e tudo, ou materiais distribuídos, a gente procurava estar já não divulgando, mas lidando, né, com toda essa cultura ancestral. Nas danças circulares, a gente dançou na Pedra da Mesa, a gente dançou no rio que existe lá perto,
A gente dançou nessa oca central, era São João, então foi algo assim bem circular mesmo, das pessoas que tinham ido aqui, com a interação com a comunidade. Uma outra vivência, um outro curso que a gente fez também de curta duração foi esse, a arte de cuidar. E aí já tinha uma proposta ecológica mais voltada à ecologia humana, onde a gente fazia yoga, meditação, as trilhas que a gente fazia, sempre a gente procurava alguma coisa relacionada aos órgãos sensoriais. Então, a gente chegou a fazer uma trilha à noite, claro que não num lugar muito perigoso, mas, assim, devagar e procurando ouvir a natureza, ouvir os sons, né, obviamente, do local. E muitas vezes a gente chegava a parar e fechar os olhos, para que a gente pudesse sentir outros, despertar outros sentidos, né? Eu lembro muito isso da palestra da Soma, quando ela falou que a criança botou o dedinho na terra e que em outra escola isso seria não recebido, né? Mas a questão do descobrindo o mundo que está à volta, né? Então a gente fazia muito essas e isso sempre me marcou muito na ação, essa questão da formação educacional, né? Sim, o próprio muitas vezes esse processo, mas em outro local, porque foi assim muito simultâneo. Não sei se é só para mim, questão mas está cortando aqui. Deu uma travada, sim, agora. Está travando um pouco, Renato. Realmente travou aqui para mim, não estou ouvindo mais nada. Travou na hora que ela estava falando da educação, né? O Akash também travou lá, será? Eu estou aqui. Renata, seu microfone está mudo. Tá mudo dela. Tá ouvindo? Tá Sim. ouvindo? Agora tá voltando. Tá. Isso. Acho que você vai ter que voltar um pouco na fala, porque travou. Tá. Vocês ouviram até onde? Você estava falando de uma caminhada de noite que vocês fizeram. É isso, gente? Do despertar dos sentidos lá. Uhum. Tá. Não, depois disso, assim, eu resgato daí, não teve mais muita coisa, não. Pode continuar? Ou quer testar aí com o pessoal? Ainda está dando umas cortadas assim no seu vídeo e tal, mas a gente pode tentar. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Tá. Então, esse slide já foi, né? Esse já foi. Então, aqui, próximo. Pode ir? Pode. Pode? Tá. Então, na verdade, o que eu falei depois da caminhada foi que o que me chamava a atenção era a questão da formação, né, do processo educacional, ainda que fora do ambiente escolar, né, que era muito forte. E isso também eu experimentei na Terra Viva, no Parque Ecológico Terra Viva, que é de propriedade do Manoranjo, que
eu sei que o Akash conhece, talvez outros de vocês conheçam, né? Mas que foi muito interessante, porque assim, eu fiz esses 2 trabalhos praticamente na mesma época. E os 2 eram construídos eram chapéus de palha, como a gente chama, né? Com madeiras, com troncos de madeira como pilares. Ambos eram desse jeito. O de Goiás tinha toda essa proposta indígena, essa proposta da ancestralidade. E o Parque Ecológico aqui, ele já tinha mais a proposta neo-humanista mesmo, né? Então, a gente tinha os dados sempre presentes, as palestras sobre neo-humanismo, as palestras sobre yoga, não só palestra, mas as práticas de yoga pela manhã, a alimentação vegetariana, o sadhana, que era que talvez vocês conheçam também aí ao lado, né? Sempre disponível, interagindo com as pessoas que visitavam o parque, com os hóspedes, né? Então, assim, essa coisa, essa característica, né, da formação do ser, né, da espiritualidade, da ligação com a consciência suprema, tudo isso na interação com um ambiente rural, isso era forte, é forte, né, na Terra Viva. Ela se localiza num dos últimos, assim, não sei se muitos de vocês conhecem, visitaram, mas só dando uma situada, o Parque Ecológico Terra Viva ele se situa numa área de proteção ambiental, uma das últimas, assim, ainda bem conservadas do Distrito Federal, com muita água, com muita nascente, com muita cachoeira. Então, é algo muito sagrado, né? Então, essa parte do sagrado, ele está muito vivo, né? Não é difícil que alguém que vá à Terra Viva se conecte, né, com essa dimensão. E, por outro lado, também com essa harmonia com a natureza, que tudo, né, está incluído nessa questão da ecologia integral, como a gente está falando, enfim, e dos princípios neo-humanistas. E aí, nessa época, depois que eu conheci o Parque Ecológico, visitei algumas vezes, o Marcos Manorange me chamou para trabalhar lá. Ele já estava com vários chalés prontos, tinha um para terminar, e o próximo slide, ele queria fazer uma escolinha. Ele tinha 3 chapéus de palha, só que esses eram quadradinhos, como vocês estão vendo aí à esquerda, do outro lado do Parque Ecológico. E aí a dimensão, digamos, da construção, né? A dimensão física, não individual, mas do ambiente, né, que se ocupa, digamos, ela pode ser exercitada, porque a gente partiu de uma construção que era bem ecologicamente, né, integrada ao ambiente. Esses pilarezinhos que vocês veem, como eu falei, eram de madeira. São 3 módulos que formam um U nessa escolinha. E aí, nessa época, a gente chama de escolinha carinhosamente, tá? Só educação infantil. Até hoje a gente fala escolinha. É você E ali na aí... foto? Hã? É você ali na porta? Sou! Que bonito, Aí, tem uma assim, pintura. Hã? Tem toda Mas uma então, pintura deixa eu lá. te... O que me encantou nessa escolinha foi isso. Quando o Manorange me pediu para fazer, com base, né, no neo-humanismo, ele também pediu que eu fosse a uma escola Waldorf aqui de Brasília. E conversando com uma das coordenadoras, ela me falou a questão do ambiente escolar ser acolhedor, né, e trazer muito do que seria uma casa, né? Reproduzir um lar, reproduzir um acolhimento,
E a questão também da imaginação da criança, né? A questão do lúdico mesmo, não ser uma coisa muito dura, enfim. E aí, o que a gente fez? Imaginando que existem 3 quadrados desse em U, esse quadrado que vocês estão vendo, a gente fez as salas de aula. 2 salas de aula grandes. E aí, como ela falou que queria que tivesse uma casa, né, que fosse uma casa, e também, obviamente, na frente a gente tinha um pátio, então a gente fez um pátio aberto, a gente fez os banheirinhos também aí, próximo à sala de aula, né? Os banheiros para as crianças, os banheiros foram todos revestidos com cerâmica colorida. Se não me engano, a gente fez uma pia no cantinho da sala para quando eles trabalhassem com arte, se não me engano. E aí, depois que estava tudo pronto, uma Noranja pediu para uma menina que pintava edificações lá de Pirinópolis, vir e fazer essa pintura. Então, é uma pintura mesmo, a caixa. Do lado, talvez aqui não esteja dando para ver, mas eram cachoeiras do lado esquerdo da foto. Do lado direito tem baba. O outro módulo, ela pintou várias borboletinhas, sabe? Essa onde ela pintou as borboletinhas foram feitas a secretaria, a sala de professores, uma recepção. E o outro módulo é esse onde tem o refeitório, a cozinha, a parte da área de serviço, né, depósito, essas coisas. E aí, infelizmente, o que aconteceu? Como o Cerrado é uma região muito seca, e pega fogo mesmo na vegetação, aconteceu e em outras coisas, infelizmente, houve um episódio muito triste e várias edificações do Parque Ecológico pegaram fogo. E aí, como a gente já tinha essa preocupação, a gente já tinha colocado vários aspersores em volta da escolinha, na época, assim, quando dessa construção, uma Noranja, obviamente, por precaução, reformou tudo e tirou todas as esquadrias de madeira, botou tudo blindex, como vocês estão vendo. Tirou o telhado, botou o telhado de barro. E não existe mais essa pintura também, que me entristeceu bastante. Mas, enfim, hoje ela está funcionando. Essa foto que vocês veem ao lado é das crianças, né, a alimentação vegetariana, continua com alguns princípios. Ele falou que, infelizmente, assim, digamos, a pedagogia em si, ele ainda não conseguiu dar continuidade, porque quando foi implantado, o Dada Hari estava lá e tudo, mas a continuidade... Ele falou, Renato, olha, a professora é bem amorosa, a gente faz algumas práticas, assim, inclusive tem algumas fotos deles em silêncio, né? É a alimentação vegetariana, mas assim, o denso mesmo da pedagogia neohumanista a gente não está fazendo, né? Bom, e aí o próximo slide. Depois vocês me balizam aí, gente, que eu perdi um pouquinho o topo da obra. E aí, assim, tudo isso, né, sintetizando um pouco, ele traz, obviamente, a compreensão holística, né? Então, a gente não está falando numa compreensão separada do ser, uma formação picotada, né? Se compreende o ambiente como um todo, que se reconhece também os saberes de todo mundo, né? Sejam pessoas letradas ou não, que busca o enfoque participativo e amoroso, o reconhecimento e o respeito à pluralidade, à diversidade individual e cultural. E esses pontos, felizmente, eles estão citados também na nossa política de educação ambiental brasileira, o que eu trabalhei um pouco, e isso assim, acho que é um motivo de grande alegria para todo mundo, ver que a gente conseguiu traduzir em termos públicos, né, assim, em termos, digamos, mais
quadrados, que eu chamaria mais oficiais, esses enunciados, né? E um processo educativo continuado, que eu acho que é muito marcante, a questão da formação dentro e fora da escola, do diálogo da comunidade com o ambiente escolar, ou até a oportunidade de se formar pessoas, mesmo que fora do ambiente escolar, desde que a educação, desde que os princípios, né, estejam ali, né, vivenciados. E aí eu mostro em seguida, se você quiser passar o próximo slide, a Caixa, toda essa trajetória aí, que eu fui mostrando para vocês, bom, como eu não era professora, né, depois que a escolinha ficou pronta, e eu fui para outros horizontes, né? E aí eu fui fazer parte de uma cooperativa de projetos socioambientais, que também trabalhava com educação ambiental. E esse foi um projeto que a gente fez numa escola em Brasília, que se chama Escola Parque. A Escola Parque ela foi criada dentro do projeto original de Brasília, né? Talvez vocês já saibam, me desculpem aí se eu for repetitiva, mas ela buscava educação integral, né? E aí o aluno no contraturno, a Escola Parque oferecia justamente artes e educação física, né? Na concepção de Anísio Teixeira. Mas a gente, nesse projeto de educação ambiental, que foi patrocinado por uma empresa de saneamento daqui de Brasília, que fez um edital, enfim, isso eu falo porque acho que é importante também, né, a gente ter noção daquilo que a gente estava falando, né, da dificuldade da sustentabilidade, né, e essa escola, ela quis desenvolver esse projeto de educação ambiental e se submeteu a esse edital, e a gente colaborou enquanto cooperativa de projetos socioambientais nesse projeto. E aí a gente trabalhou com os professores, com os funcionários e com os alunos. Com os professores, a gente procurou trazer bastante essa dimensão, essa proposta da ecologia integral. Então, aí a gente fez algumas práticas físicas, né? Mas também nós estudamos documentos de educação ambiental, a gente levou o Dada Inocala, que é um dos ex-Dadas aqui em Brasília, que hoje tem uma academia de artes marciais, mas que, obviamente, prima pelos princípios, né, do neo-humanismo. Ele fez uma palestra para eles, foi muito bem recebido. E a gente também teve essa parte, digamos assim, mais teórica, né, mais conceitual, onde a gente estuda a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, e a gente fez também essa questão da ecologia humana, né? Indo para esse parque, fazendo algumas práticas físicas e fazendo algumas caminhadas também. Com os funcionários, a gente fez ali no fundo um viveiro e na frente uma horta, e aí foram feitas oficinas com eles. O objetivo era justamente que eles se integrassem mais, que fosse um projeto da escola, né, como um todo, e não só para os alunos, né? Ao fundo, lá vocês veem também que foram feitos alguns painéis, tá? Ali a gente falava do bioma cerrado, e no próximo slide, aquele slide ali de cima, ele mostrava o ciclo da água. A gente, nessa escola toda, a gente foi colocando painéis. A gente colocou um painel justamente que era da história de Brasília, né, já que esse projeto dessa escola, dentro do sistema educacional do Distrito Federal, ela se propõe a ser um centro de educação integral. Então, a gente quis que a comunidade, que tanto escolar quanto os pais, enfim, todo mundo resgatasse essa memória do que é a escola, né?
E também aí a gente abordou algumas coisas mais relativas mesmo à educação, à ecologia integral, com o nome de educação ambiental. Então, a gente colocou esses cartazes, esses painéis do ciclo da água, do ciclo da alimentação, e sempre remetendo ao ciclo, né? O ciclo da água, o ciclo da alimentação, enfim, o ciclo dos produtos, né? Que muitas vezes se tornam resíduos, né? E fizemos algumas intervenções também na escola em si. Foi feito um parque ecológico, que aí a gente entrou em contato com a galera que faz isso. Aí vocês podem ver alguns brinquedos que foram feitos no pátio da escola, um túnelzinho, e aí do lado do túnelzinho as plantas, as crianças molharam, foram feitas oficinas para as crianças também. Foram feitas a oficina da horta também, eles fizeram. Dentro da escola tem alguns jardins, foram feitos plantios, aí a gente colocava as plaquinhas com os nomes das plantas também. Enfim, aí a intenção era que todo o ambiente escolar participasse desse movimento de educação ambiental. Inclusive, teve uma oficina que foi aberta aos pais, com o pessoal, aí a gente contactou um pessoal que faz oficina a partir da reciclagem de produtos. Então, eles fazem, tipo, instrumentos musicais a partir de latinha de leite em pó, enfim, aí fazem os instrumentos e, no fim, eles fazem um espetáculo com os instrumentos que eles construíram. Foi um projeto de 6 meses, durante 2 anos, e no terceiro ano a gente tinha sido aprovado mais uma vez pelo edital, mas, infelizmente, mudou a gestão e o projeto foi descontinuado. Tá? Pode passar o próximo, Kátia. Então, enfim, só recapitulando, mas trazendo uma coisa assim, bem especial, que esses itens eles são muito fortes, né, na questão tanto da ecologia integral, mas principalmente do neohumanismo, da educação neohumanista, que é o currículo ao ar livre, as novas abordagens imaginativas, ou seja, da dança, né, da pintura, a avaliação da natureza positiva do que a gente faz, né, do cuidado que a gente tem tanto com a gente quanto com os outros. E isso remete muito à questão humana. E segue os outros itens também, que são mais, digamos, para o exterior, né? Que seria o efeito do que a gente faz, né? Que ainda pode ser tanto para nós mesmos quanto para os outros, como também a parte do que a gente, do impacto que a gente causa pelo que a gente faz. Mas do ponto de vista mais voltado para o interior, e aí o próximo slide fala disso, o neohumanismo, a educação humanista, eu acho que a gente sente, né, que ela abre espaço para a dimensão humana e a sagrada na ecologia. Isso foi muito, muito forte quando a Lalita fez o seminário dela de arte e educação. Ela foi falando como que as crianças se expressavam na pintura, como que ela sentia que os alunos do nível médio eram todos travados, né? Como que não havia expressão de si mesmo. E o engraçado foi que, à medida que ela foi falando isso, eu até falei isso no grupo depois, eu fui entrar num pique assim, de dançar, que eu queria dançar, eu fiz dança há muito tempo, e também todas essas práticas aí que eu fui relatando, sempre estava muito relacionada à questão da expressão corporal, né? Em todos esses trabalhos que nós fizemos, todos esses projetos que eu relatei para vocês, eles sempre estavam muito relacionados à questão da expressão corporal, da expressão de si mesmo. Né? E no caso do neohumanismo, a integração dessa questão do corpo e mente, né? Da expansão da mente e o encontro com o sagrado, isso é assim muito, muito marcante, muito especial e diz diretamente respeito à questão da ecologia humana.
E como eu fiquei bastante motivada com essa fala dela, e depois eu comentei isso lá no grupo, e aí eu coloquei algumas coisas de dança, né? Me vieram à mente expressões, práticas, metodologias de dança que promovem, que permitem, que incentivam essa expressão do corpo. E aí, por isso que agora eu queria estar falando e compartilhando com vocês um pouquinho da dança, porque até a Lalita falou, você podia estar falando para a gente um pouquinho disso. Então, a gente vai um pouco para essa dimensão agora da ecologia humana, que é o próximo, né? E a primeira metodologia que eu falo é o método de Maria Fuchs, que é uma argentina que hoje tem 94 anos e que dança. E ela dança com a vida. As pessoas falam que a dança dela é uma dança-terapia, mas ela mesma diz que não é uma dança-terapia no sentido de uma análise, mas no sentido de você justamente se sentir vivo, né? De você poder interagir com a vida. Ela diz que quando ela não dança, ela tem tempo. Quando ela dança, ela não tem tempo, porque ela está vivendo, ela está interagindo. E você vai abandonando a rigidez, o medo, tudo aquilo que foi dito, né, dos meninos no ensino médio, que não têm identidade com o que fazem, com o que estudam, com o ambiente que estão, né, com todas as travas que vão sendo colocadas, né, na gente, numa educação bem sentado, todo mundo sentado e só ouvindo e não interagindo, né? E ela, ao contrário, o método dela é no sentido de estar, aos poucos, as pessoas sentindo cada coisa. Pode ser um tecido, como ela está aí, pode ser a luz que se faz no dia, enfim. E aí o próximo é um videozinho que fala justamente sobre isso. A diferença desse método, eu acredito que seja o tipo de movimento que ele oferece, né? A base da metodologia, né, que está em movimentos simples, em propostas muito claras, um percurso gradual e definido, né, um apoio na música, sempre uma música muito mobilizadora, para que todo o corpo possa encontrar essa expressão que é sua, individual.
Tá. Pode continuar? Pode continuar? Sim. Tá. Aí a próxima abordagem seria da biodança, provavelmente também alguns já conheçam, né? Biodança tem muito da dança terapia, como expressão corporal, tudo isso que vocês viram anteriormente. E é a biodança justamente porque também é biodança da vida, ela foi inventada, foi concebida por esse senhor que está aí dançando, o nome dele é Rolando Toro. E a biodança eu costumo dizer que nela você não dança a forma, você dança a emoção, tá? E cada aula de biodança ela traz um tema, e uma coisa bem interessante é que ela começa em círculo, porque seria a fonte geradora da vida, né, o útero, e ela termina em círculo também. Ao longo do tema do dia, as pessoas dançam sozinhas, em duplas, enfim, fazem grupos, mas se começa em círculo e se termina em círculo também para que haja um acolhimento entre as pessoas. E essas danças, elas são feitas tanto com adultos quanto com crianças. O próximo vídeo, ele fala da biodança para crianças, uma experiência, um biodança para crianças. Oi? Pera aí, gente, tô tentando achar aqui. Pronto. Se não achar, não tem problema não. Depois a gente manda pro pessoal e a gente segue aqui. Biodança ou dança da vida? O método já tem mais de 40 anos e faz muito bem para aliviar a ansiedade do dia a dia. Para crianças, então, ajuda demais no desenvolvimento e percepção da realidade. Tanto que a biodança foi até acrescentada como método pedagógico em CEMEIs de Goiânia. Neste CEMEI, no setor Urias Magalhães, a aula hoje foi bem diferente. A criançada conheceu a oficina de biodança, ministrada pela Célia Regina. No início, alguns ficam tímidos, mas logo vão se soltando aos poucos. O objetivo aqui é trabalhar a linguagem corporal, valorizando as emoções, a interação e a socialização entre eles. Nós vamos fazendo vários exercícios, usando várias músicas, com o objetivo da criança vivenciar o presente, no aqui e agora. A oficina vai chegando aos poucos em vários CEMEIs da capital. E por onde passou, deixou resultados positivos. Primeiro é o acolhimento afetivo. Eles conseguem criar o vínculo comigo, entre eles. Percebo também que eles ficam mais calmos, mais tranquilos, mais serenos. Mas o mais importante, eles estão centrados com eles mesmos. Por aqui, a oficina também agradou e muito. Porque é mais legal. Eu dancei. Sempre eu danço na minha casa e na creche. É porque todo mundo gosta. Muito importante, contribui bastante, porque traz um significado corporal e emocional muito importante na vivência das crianças e das professoras também. E depois da biodança, não precisa nem perguntar. A galerinha fica bastante animada aqui. Vamos ver como é que ele se sai? Quem gostou da biodança aqui? Viu só? Acabou. As propagandas, viu? Pera aí. Abri os slides aqui de novo. Pronto. Tá. E aí a última abordagem, gente, da dança, já fazendo um pouco o movimento para o exterior, né? Que a gente falou da dança terapia, da biodança que já faz os círculos e as danças circulares, né? Que a Lavânia até lembrou o carimbó que eles dançam no Pará, enfim, existem inúmeras danças circulares. Semana passada mesmo,
ao preparar a apresentação, eu vi um evento que teve no Rio, ao ar livre, o pessoal em círculo, cantando e dançando Babanam Kevalam. Eu ainda não fui em nenhum dos retiros com vocês, então é possível que isso já aconteça. E como diz o Júlio, a gente fica muito sozinho, então tem coisas que talvez já aconteçam e que eu não tinha ainda conhecimento. Mas, de qualquer forma, as danças circulares, elas são universais, né? Elas podem ser tanto danças relacionadas a alguma cultura específica, ou, enfim, a uma expressão, né, de algum sentimento. E é um momento, ela é menor, assim, algumas vezes de menor introspecção que a biodança, que inclusive é uma prática que requer muito cuidado, né? Que algumas pessoas têm algumas resistências, então pode ser um pouco assustador às vezes. Mas as danças circulares, pelo menos as que eu tenho presenciado, elas são bem mais leves, as cirandas, né? As danças, né? As festas juninas, enfim. E aí a gente vai caminhando para o encerramento dessa apresentação. Eu coloquei um pensamento ao final, que eu tirei de um livro do Caminho do Neo-Humanista, que diz que o neo-humanismo é o espírito da benevolência. Para ensinar o amor é preciso incorporá-lo, e para incorporar o amor é preciso ver tudo como divino. E para ver tudo como divino é preciso contemplar o eu divino dentro de todos nós e dançar com a divindade à medida que avançamos em nossas vidas. É isso. Então, palmas aqui, silenciosas. Obrigado, Renato. Foi excelente a apresentação. E eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto bastante dessa abordagem, né? De complementar as vivências da educação não formal, né? Por exemplo, aquelas escolas parque, com a escola formal. Isso é essencial, ter essa vivência na natureza, né? Através dos sentidos. Estar com o corpo, né, no meio da mata e fazer essas vivências, isso é vital, assim, para a gente recuperar essa saúde, né, esse espírito, né, humanista. E eu acho que é isso, gente. Vocês querem falar, comentar? Só um comentário rápido, tudo bem? Sim, vamos fazer assim, a gente vai comentar, dar os feedbacks para a Renata, a palestra dela foi muito boa, e depois a gente pode fazer um intervalinho para a gente fazer a sequência depois, pode ser? A gente conversa, muda de assunto depois. Não, Valeu, sim, pode é uma coisa bem rápida. Eu achei interessante o que ela falou sobre currículo ao ar livre, que ontem mesmo a gente teve outra reunião online, com os professores falando que caso retorne, olha como essa pandemia, né? Tudo, nada é por acaso, né? E cada professor teria que adaptar o seu currículo, né? Para ser aplicado na quadra, no pátio, ou algum outro lugar. Então era para elaborar é para elaborar uma ideia. Então aí você mostrando essas coisas todas, você me deu um insight. Como eu dou aula de geografia em uma turma, eu vou aproveitar o horto. Então não é certeza que a gente retorne para a sala de aula, né, como tal, né, físico, ambiente físico. Mas é legal pensar, né, igual eu lembrei na hora, quando aquela fala de Baba assim, eu sou um otimista incorrigível, né? Mesmo quando tá tudo ruim, alguma coisa boa vem. Então, você vê, tá tudo ruim agora na pandemia, mas os professores aqui de Itajubá estão se adaptando aí para ver se monta esse currículo pro ar livre, entendeu? Então, pode ser um passo aí, é só uma esperança que está brotando assim, quem sabe, né, a flora. E gratidão, Namaskar, brigadão mesmo, foi perfeito. Não, eu que agradeço.
Agradeço, já quero reagradecer, não sei se existe essa palavra, se não existe, eu acabei de inventar. Quero reagradecer a todos vocês, em especial a Caixa Para-Chante, pela força incrível. E a todos vocês por existirem. É isso mesmo. Viu, Renata? Tu é uma ótima educadora não humanista, viu? Já é. Eu ia falar isso. Olá! Porque acho que isso é uma base muito importante para todos nós educadores que atuamos no com a filosofia neo-humanista, essa vivência mesmo, né? Essas experiências. Então, assim, eu gostei muito. Eu não sabia que tu era de Brasília, né? É bom que assim, a gente viaja pelo Brasil todo, né? E hoje estávamos vivenciando com a Renata em Brasília, né? O Cerrado. Muito bom. Então, estás assim, já bem preparada para atuar mesmo como educadora neo-humanista. Nossa! Obrigada! Estou feliz! Mas é verdade, tá certo, Lavina. Ela tá certa. Obrigada, gente. Olha, eu também quero agradecer. Foi lindo, lindo, lindo. A dança, agora eu vou pesquisar. Engraçado que eu tenho uma pasta que a gente fazia um pouquinho e me fez lembrar, a gente tinha uma pessoa que a gente perdeu, ela nova, assim, foi uma coisa muito triste, uma contribuidora, assim, para o nosso trabalho. E ela falava assim, Lalita, leva tecido para as crianças. E olha, funcionava muito, as crianças dançavam com aquele tecido, eu botava música. E eu lembrei muito, e isso tem que estar muito inserido. Se você fortalecer, eu vou pesquisar mais. E estou muito triste, porque em julho do ano passado eu fui a Brasília. Eu falei com o da rádio, eu não fui na escola. E eu falava para ele que queria ir, mas ele falou que era longe, e a gente não ficou muito tempo. É longe, é bem longe. E aí, deixa eu te falar uma coisa importante que me veio para falar hoje, e eu acabei nem falando, que eles têm, a Nanda Marga tem um outro terreno lá na Cidade Ocidental. O ano passado, e mais 2 pessoas, a gente ia sempre lá no Dada Hari, e foi feito um outro projeto, uma outra escolinha, sabe? Só que aí com essa história toda, parou tudo, né, no meio do caminho. Mas assim, eu corri de estar falando para vocês. Então, eu gostaria de falar, primeiramente, te agradecer, foi muito inspirador. E agora que tu falou na Cidade Ocidental, há 40 anos atrás, eu trabalhei numa primeira escola na Cidade Ocidental, a gente alugava lá, e daí eu fui mãe social lá, né? Tinha 20 e poucos anos, então... E o que eu estou achando muito lindo nesse processo todo é essa diversidade, né? Tivemos como que pode ser aplicado na Amazônia, no Cerrado, no litoral, que é Araruama, né? Na região praiana, aqui em Minas, nas montanhas. Até outro dia eu assisti uma fala do padre Fábio de Mello, que eu acho ele assim de uma profundidade, onde ele diz que a topografia de Minas ela é própria para a introspecção, para a reflexão. Eu achei muito bacana, porque realmente é como se a gente olhasse para as montanhas e vem um mistério. O que tem lá de trás? Será que tem uma cachoeira? Tem o quê? Né? Quando o Cerrado, você tem a visão jamais do todo. Quando eu viajei para Brasília e Goiás, você via tudo e parece que não chegava nunca, né? Na Amazônia eu também tive algumas vivências de entrar dentro da Amazônia mesmo, que o LFT foi doado uma unidade mestra dentro da Amazônia que só era areia, não tinha nada, né? Então são vivências assim de uma riqueza, né? E isso realmente é o neo-humanismo, ele tem que ser aplicado de acordo com as peculiaridades locais, né? Que se fala, né? Então, eu achei lindo mesmo, e é interessante só pontuar uma questão, que tudo na educação neo-humanista é circular. O círculo da criação de Brahma, né, quando o Baba fala
da criação. Tem o círculo rítmico, que é o quê? É uma dança circular, é onde a criança pode estar fazendo os movimentos das asanas, do yoga, junto com o conteúdo, até o Yudhishthira pode, de repente, fazer isso, de repente trabalhando não é a biologia, mas associar a geografia também, o movimento dos animais, a postura das asanas, ela pode estar sendo feita em círculo com canções e movimentos que começa no chão, no solo, rastejando e vai subindo, vai ascendendo, né? A criança, quanto mais cedo ela faz movimentos melhores rastejando, quando ela entra em equilíbrio, por isso que o Kaushik é aconselhável perto de 7, 8, 9 anos, onde ela domina as lateralidades, né? Então é muito rico isso que a gente pode aqui até pensar juntos, um dar a mão para o outro, e a gente construir tantas coisas bacanas, né? Bom, eu não vou falar muito porque como educadora, assim, a gente acaba... Tá, então, mas parabéns, assim, cada seminário é mais inspirador que o outro. Eu acho que vai esquentando o nosso coração, né? É verdade. Então, assim, tudo é círculo, né? Tudo é muito circular, né? Viemos dele e voltamos para ele, né? Como tu falou da biodança. Vem do útero e volta como se fosse para esse útero, para o acolhimento, né? Bacana, tá? Que lindo, que bom. Para todos nós, né? Muito bom. Obrigada pelos seus ensinamentos também, sempre. Obrigada mesmo, Sol. Tem sido maravilhoso. Próximo. Mais alguém quer comentar? Palestra? Parachante, você está mudo ainda? Não conseguiu ligar o fone? Namaskar. Aê! Que bom! Esse microfone. Obrigada, Ramaprabha. Foi muito bonito de assistir e enche o coração, né, de esperança aí. Fiquei curiosa para conhecer aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Travou aqui. A internet está meio instável porque está tendo reuniões aqui e bastante gente está usando a Wi-Fi. Mas é isso. Muito obrigada. E a todos vocês, né? Que estamos em poucos, mas dá para fazer grandes coisas aí. Namaskar. Então, eu vou parar aqui a gravação